Vamos lá então. Eu queria te convidar, por gentileza, a abrir sua Bíblia, lá em Ezequiel, no capítulo 3, versículo 1 ao 4. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, nós vamos ler. O título dessa mensagem é O Conhecimento da Verdade. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 ao 4. A palavra de Deus diz assim: Ainda me disse, filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo, depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E me disse: Filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que lhe dou. E eu comi, e na minha boca era doce como mel. Disse-me ainda: Filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Se puder fechar seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que tem falado conosco desde que nós entramos nesse lugar. Obrigado porque teu Espírito, Senhor, não está limitado a quatro paredes, mas o teu Espírito nos acompanha, como diz a tua palavra, e tu disseste que nos ensinaria pelo caminho de toda a verdade e nos lembraria tudo o que você disse, Senhor. Que essa noite o nosso coração esteja aberto, a nossa mente alerta para receber a semente incorruptível da sua palavra, que ela é viva e poderosa para discernir, Senhor, as intenções do coração de todo homem e separar aquilo que é da alma, aquilo que é do Espírito. Espírito Santo, nós queremos que essa semente caia em terra fértil, Senhor, e não produza apenas 30 nem 60, mas a capacidade máxima dela, 100 por 1, para que o Senhor seja tudo em todos e que a sua verdade seja conhecida em nós e através de nós, em nome de Jesus. Queridos, eu queria aproveitar, domingo passado, nosso pastor Marciano, ele trouxe uma palavra sobre oração. E ele trouxe uma palavra muito pertinente, porque nós estamos começando, como nós sempre começamos aqui no Alcance Curitiba, os 100 dias na palavra e oração. Então, se você não sabe do que eu estou falando, você precisa estar no culto de domingo também, né? E você participar disso, mas você pode entrar quando chegar em casa e abrir a loja do seu aplicativo e baixar aí o Version, que é o aplicativo de um aplicativo de Bíblia, e lá vai ter nos planos de leitura, você vai colocar 100 dias na palavra. O primeiro que aparecer é um plano de leitura que nós, como Alcance Curitiba, estamos fazendo junto durante 100 dias. Né? Se eu não me engano, hoje é o 5º ou 4º dia? 7º, então eu estou atrasado. Mas vai dar certo. Não fica atrasado, porque senão você vai ter que correr atrás. É o 8º, viu? Tem mais gente atrasada aí, meu irmão. Gente, esse plano de leitura para que nós, como igreja, como família, a gente possa criar o hábito e o costume de poder meditar na palavra de Deus. E não só isso, também, você que está numa célula do Alcance Jovem, provavelmente você está participando também da transcrição. Ano passado, nós transcrevemos a punho o Novo Testamento entre todas as células. Foi maravilhoso. Foram mais de 1.700 páginas que foram escritas a punho em todos os membros das células que quiseram fazer parte. Nós transcrevemos de Gênesis, de Mateus até Apocalipse. E agora nós, durante 100 dias na palavra, estamos transcrevendo, né, os livros de sabedoria. Então, assim, vai ser muito maravilhoso. E a palavra de hoje tem a ver com isso também. Recentemente, um humorista, o ano passado, ele fez uma declaração no stand-up dele, e esse humorista é ateu, conversando com um amigo que é cristão. E esse humorista disse que estava conversando com esse amigo cristão, e o humorista é ateu, eles estavam conversando sobre religião. E esse amigo dele cristão falou: olha, eu acredito em Jesus, Ele é o meu Senhor e Salvador, eu acredito em Deus, Ele é meu Pai, o Espírito Santo é maravilhoso. E não só isso, o humorista diz que esse amigo dele falou, Ele nos deu a sua palavra, a palavra viva, a palavra do próprio Deus, nosso manual de vida, que rege e direciona tudo que a gente precisa fazer e viver. E aí esse humorista perguntou para ele, falou: não, e esse livro que é tudo para você, esse livro que é a verdade absoluta, que é o guia da sua vida, você já leu? E o amigo dele falou: não li não. Não deu para mim, ele disse. E no stand-up todo mundo ri e acha graça, e a gente também acharia se não estivesse falando da gente. E esse humorista ateu,
ele trouxe à luz uma verdade importantíssima que nós, cristãos e filhos de Deus, deveríamos nos preocupar com ela, que é o fato de se nós estamos de verdade conhecendo a verdade, ou se nós estamos ignorando ela. A gente vive um tempo em que a gente tem tanto acesso à informação, mas eu acho que a gente nunca foi escasso como geração de uma consistência, de firme fundamento da nossa responsabilidade como portadores dessa verdade. Eu fui dar uma pesquisada e eu vi dados alarmantes que alguns grupos científicos estudaram e fizeram várias pesquisas para saber sobre a leitura das pessoas da Bíblia. Por exemplo, na Alemanha, uma pesquisa realizada em maio de 2024 revelou que apenas 5% dos alemães tinham uma rotina diária de leitura bíblica, enquanto 68% afirmaram nunca ter lido ela. Entre os jovens de 18 a 29 anos, 11% já leram a Bíblia, 11% leem a Bíblia diariamente e 56% nunca leram. Jovens de 18 a 29 anos, que é o alcance jovem. Na Alemanha e no Brasil, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura do Brasil, realizada no Instituto Pro Livro, a Bíblia continua sendo o livro mais lido no país. Glória a Deus. Mas em 2015, 42% dos brasileiros afirmaram ter lido algum trecho da Bíblia durante o ano. No entanto, esse número caiu para 35% em 2020, representando uma redução de mais de 8 milhões de leitores. Uma pesquisa realizada pelo site JC da Veja, em 2017, com mais de 1.600 evangélicos brasileiros, presta atenção, indicou que mais de 10% não liam a Bíblia nunca, enquanto 40% a liam apenas 1 ou 2 vezes por semana, geralmente durante os cultos. Nos Estados Unidos, o país mais cristão do mundo em proporção, eles têm mais de 200 milhões de cristãos nos Estados Unidos, a Sociedade Bíblica Americana revelou que apenas 9% dos adolescentes de 15 a 17 anos são comprometidos com as Escrituras, ou seja, têm uma vida centrada de leitura bíblica. Além disso, 47% dos jovens foram classificados como desengajados com a Bíblia. Outra pesquisa apontou que 40% dos adolescentes e jovens que se declararam cristãos nos Estados Unidos nunca leram a Bíblia, 40%. E apenas 25% leem pelo menos uma vez por semana, durante os cultos. Agora, presta atenção nisso aqui. Antes da pandemia do Covid, 2019, cerca de 50% dos norte-americanos declaravam que liam a Bíblia regularmente, uma média que se mantinha até 2011. Contudo, após a pandemia, esse número caiu para 39%. De 50% que lia a Bíblia, os americanos diziam, caiu para 39% depois da pandemia. Ou seja, indicando que aproximadamente 26 milhões de pessoas deixaram de ler a Bíblia no país. Eu fui pesquisar, eu falei, não, deve ter morrido 26 milhões de crentes, não é possível. Mas lá nos Estados Unidos foi um pouco mais de 1 milhão que faleceu durante o Covid. O que aconteceu com 25 milhões de cristãos americanos que pararam de ler a Bíblia? Será que não era para ser o contrário, ter passado por aquilo e falar assim, vamos começar a ler a Bíblia? Esses dados evidenciam uma diminuição na frequência de leitura bíblica tanto no Ocidente quanto no Brasil, especialmente pós a pandemia Covid-19. Fatores como o aumento do uso de redes sociais e outras formas de entretenimento digital podem ter contribuído para essa tendência. E é agora onde você faz essa análise, dizendo, cara, será que eu estou lendo mais a Bíblia agora do que eu li antes da pandemia ou estou vendo mais série agora do que vi antes da pandemia? A gente leu em Ezequiel capítulo 3, versículo 1 ao 4, o contexto de Ezequiel, ele está sendo enviado para falar a palavra de Deus a quem estava lá no cativeiro. E ele tem uma visão do Senhor nos primeiros 2 capítulos, a visão da glória de Deus. Ele vê anjos, ele vê os 4 seres viventes, ele vê coisas incríveis. E de repente Deus aparece em glória e fala para Ezequiel, Ezequiel, essas são as minhas palavras, come esse rolo. E a Bíblia diz que Ezequiel abre a boca e ele come a palavra do Senhor. E ele diz que na boca dele se tornou doce como mel a palavra do Senhor. E o Senhor o envia dizendo, você vai falar aos filhos de Israel essas coisas que eu estou te dando. Que diferença houve entre se deleitar na palavra do Senhor ao ponto que nessa visão ele come a palavra de Deus?
simbolizando o fato de colocar ela para dentro dele e eles se tornarem um. Já ouviu aquela frase, você é o que você come? Então, nisso aqui realmente é verdade se você não acredita. A palavra de Deus se tornando um com o profeta, se tornando parte de quem ele é. Para agora, uma geração que não lê mais a Bíblia com frequência, 1 ou 2 vezes por semana durante os cultos. Por mais que foi assim polêmico, eu não vim para falar do humorista, nada contra ele, inclusive. Ele também não foi ofensivo aos cristãos de maneira alguma. Mesmo se tivesse sido tudo certo, a gente veio para isso. Ele trouxe para nós uma realidade de que nós declaramos na nossa fé que nós amamos o nosso Deus, que nós acreditamos na palavra dele, que é a nossa verdade absoluta, que é o guia da nossa vida, mas não lemos ela. Não damos atenção a ela, ou não a conhecemos. Eu não queria falar para vocês sobre apologética, que é a matéria que defende a fé, mas eu animo você a, se você se interessar por isso que eu vou falar aqui na escola bíblica, que vai começar logo logo, né, pastor Marcelo Neves? Você depois pode procurar, ele faz uma fila lá, faz inscrição para a escola bíblica, porque tudo isso e muito mais a gente fala aqui na escola bíblica. Mas assim, a gente pode dizer que a palavra de Deus é algo verdadeiro, não só pela nossa fé, mas por questões concretas. A Bíblia que temos hoje é baseada em manuscritos antigos que foram cuidadosamente copiados ao longo dos séculos. Antigo Testamento, o texto hebraico foi preservado por escribas judeus chamados massoréticos, ou os textos massoréticos. No século 4 a 10, que tinham métodos rigorosos para garantir a precisão das cópias dos manuscritos. Manuscritos do Mar Morto, 250 a.C., escrito de 250 a.C. até 100 a.C., foram descobertos em 1947. Confirmam que o texto hebraico atual do Antigo Testamento que a gente tem permaneceu inalterado por mais de 1000 anos. Novo Testamento, existem cerca de 5.800 manuscritos gregos, além de milhares em latim e outras línguas. Comparando os documentos, os estudiosos estimam que o Novo Testamento tem uma precisão textual de 99%. De 5.800 manuscritos escritos em lugares diferentes. O mais antigo que nós temos é o papiro P52, escrito a cópia de 125 depois de Cristo, contém o trecho do Evangelho de João, que foi escrito entre 80 e 90 depois de Cristo. 5.800 manuscritos com 99% de assertividade. Você sabia que existem apenas 7 manuscritos cópias referentes a Platão? E a diferença entre o ano que nasceu e morreu Platão e que eles foram escritos foi de 1.200 anos? E ninguém questiona que Platão existiu ou que o que ele escreveu não foi o que ele escreveu. E nós temos 5.800 com 99% de compatibilidade. Isso não é incrível? A palavra de Deus, repetidamente, ela é confirmada por evidências históricas e arqueológicas. A cidade de Jericó, por exemplo, os estudiosos, os cientistas descobriram que ela foi destruída de forma consistente à narrativa bíblica de Josué 6. Né? A estrela de Tel Dan, que foi datada do século IX, menciona a casa de Davi, confirmando a existência de Davi. Pôncio Pilatos, inscrição encontrada em Cesareia Marítima, de 1961, confirma que ele foi governador da Judéia, como relatado nos evangelhos. Repetidamente, a história e a arqueologia trazem veracidade à palavra de Deus. Testemunho dos primeiros cristãos, os pais da igreja do primeiro e segundo século, confirmam que os primeiros cristãos aceitavam os mesmos livros que nós temos hoje no Novo Testamento. As muitas e centenas de profecias do Antigo Testamento que Cristo cumpre no Novo Testamento. A coerência doutrinária e transformação de vida. A Bíblia é escrita por cerca de 40 autores ao longo de 1.500 anos. Mantém uma mensagem coesa sobre Deus, a salvação e redenção. Milhares de pessoas relatam transformações radicais em suas vidas por meio da leitura e aplicação dela. Quem é que relata transformação radical na sua vida? Pela leitura e aplicação dela. A palavra de Deus é maravilhosa. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus.
Rafa, por que a nossa geração deveria se atentar em ler e conhecer a palavra de Deus de uma maneira mais profunda e ser apaixonada por ela? Primeira coisa que eu queria compartilhar hoje é porque a palavra de Deus nos liberta. Em João 8,32, e você já ouviu talvez em alguns lugares essa passagem, que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Alguns homens aplicaram esse versículo como se falasse de uma verdade deles. Mas o que Jesus está falando em João 8,32, vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês, não é sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre o verbo que se fez conhecido e é verdade. Em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus vai dizer assim: e o verbo se fez carne. A palavra de Deus se fez carne, um de nós, e Ele habitou entre nós. Ele fez o tabernáculo dele, a casa dele no nosso meio. E Ele continua dizendo, cheio de graça e de verdade. Ah, meus amigos, se a verdade de Deus não tivesse vindo cheia de graça, todos nós teríamos sido consumidos. Porque se nele só há verdade, em nós só havia mentira. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus veio, tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo agora revelado, ele se faz conhecido. Em Hebreus no capítulo 1, no versículo 1 e 2, a Bíblia diz: embora em outro tempo, aos nossos pais, Deus falou por meio de profetas, de sonhos e de visões, nesse tempo nos falou pelo seu próprio Filho, a sua palavra. Nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual fez o universo. O Filho e a palavra, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa sua. Depois de ter feito purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita de Deus na majestade. Em João 8,32, para a gente entender, a gente precisa ler o 31. Olha o que Jesus diz em João 8,31. Ele diz: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Presta atenção. Jesus falou palavras do reino e alguns judeus creram nele. Jesus falou para os que creram nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, você já ouviu isso repetidamente, a verdade simplesmente não liberta, o que liberta é o conhecimento dela. Glória a Deus. Mas eu queria que a gente desse um passo atrás. Não é só o conhecimento da verdade que liberta, porque o conhecimento da verdade é uma progressão, antes vem algo, e Jesus fala: permaneçam na minha palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos. Então vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar. O que é permanecer na palavra? Essa palavra, no geral, permanecer, é conhecer. Permanecer é mais do que ler, é deixar ser lido pela palavra de Deus. Permanecer significa ficar, residir, ser sustentado, mantido continuamente. Eu, por natureza, sou teimoso. Né, amor? Mas quando se trata da palavra de Deus, meu amigo, se a palavra de Deus disse, é verdade. Ah, mas lá está escrito que um homem andou sobre as águas, e andou. Explica cientificamente, mas nem sei como. E a água se transformou em vinho, transformação de matéria, eu acredito. E jumenta falou com o homem, eu acredito. Quem nunca ficou olhando para o cachorro para ver se ele não ia profetizar uma parada? Não, vamos ser sinceros, eu já fiz isso. Alguém já fez isso? Aí, ó. Viu? Tem mais gente aí. É, tem mais gente. Glória a Deus que a gente não precisa de cachorro, a gente tem a Bíblia. Eu amo cachorro, nada contra, não me cancelem. Permanecer na palavra é muito mais do que apenas lê-la, é deixar que ela leia. Eu gosto de uma história que simboliza o que significa permanecer numa palavra. Você está comigo ainda, amém? É a história de Hiro Onoda. Em 1944, Onoda, um oficial da inteligência do exército imperial japonês, foi enviado para a ilha de Lubang, nas Filipinas.
em 1944. Seu comandante lhe deu ordens claras: nunca se render e continuar a lutar, mesmo que restasse apenas ele, sozinho, lá no campo de batalha. A guerra terminou em 1945, mas ele não sabia. O Japão, os aliados mandaram, quem gosta de história, mandaram vários aviões cheios de papelzinho, avisando que a guerra tinha acabado, que o Japão tinha se rendido, mas ele não acreditou. Onoda e seus companheiros não acreditaram nas notícias, eles acharam que era propaganda inimiga e continuaram escondidos na selva, vivendo como guerrilheiros. Com o tempo, seus companheiros foram morrendo ou se rendendo, mas Onoda continuou lutando sozinho. Ele evitava tanto contato com civis e ocasionalmente encontrava confronto com a polícia local, acreditando ainda estar em guerra. Presta atenção. Só em 1974, 29 anos depois que a guerra acabou, sabe como conseguiram tirar esse cara do meio da selva? Levaram até ele o comandante que tinha dado as ordens para ele não desistir, não se render e não parar de lutar, mesmo que só restasse ele. Onoda finalmente, depois que o seu comandante antigo foi levado até ele, ele deu ordens diretas para se render, ele aceitou que a guerra tinha terminado. 29 anos vivendo sobre uma palavra. Quando volta ao Japão, Onoda foi recebido como herói por alguns e como um homem fora do seu tempo por outros. Ele se mudou para o Brasil, onde viveu parte como fazendeiro, mas voltou para o Japão e passou seus últimos anos ensinando disciplina para os jovens. Faleceu em 2014, aos 91 anos. 29 anos permanecendo sobre uma palavra de um comandante. E nós que temos a palavra do Deus vivo, meu amigo. Se alguém fala para você que, tem certeza? Será que não? Acho que não. Aí você fala, pois é, né? É muito antigo esse livro. Ou o fato de não lê-lo e não amá-lo. Amigo, não tem conversa que eu estou sentado, os caras estão falando de futebol. Aí de repente, cara, você viu a entrada violenta dele? Na minha cabeça começa a vir uns versículos, é maluca a minha cabeça. A palavra de Deus, ela vem assim, ela salta. Por quê? Porque ela é a coisa mais preciosa que o Senhor nos deixou depois do seu Espírito e da sua presença. Ela é poderosa para transformar a nossa vida. O conhecimento da palavra não apenas liberta da escravidão do pecado, dessa palavra, nos liberta de ter uma mente de escravos, meus queridos. Eu quero falar para vocês algo, não é só o fato de ler essa palavra, esse é o primeiro passo, não só 1, 2 vezes na semana, quando a gente vem aqui no culto. Depois eu vou falar para vocês os dados do que acontece com as pessoas que leem pelo menos 4 vezes na semana. Isso foi cientificamente comprovado, mas eu vou chegar lá. O conhecimento da palavra, o permanecer na palavra, se tornar discípulo de Jesus e conhecer essa verdade, vai fazer não só que a gente seja não apenas mais escravos do pecado, mas escravos de uma mente escravizada. Você sabia que na época, antes da Guerra Civil nos Estados Unidos, ou até após, quando tinha a escravidão, você sabia que existia uma Bíblia dos escravos? Existia a Bíblia dos escravos. Os escravos podiam ler. Eles colocavam lá só coisas sobre obediência e tiravam tudo que envolvia libertação. Por exemplo, a história de Êxodo não tinha na Bíblia dos escravos. Você sabia disso? Você sabia que o diabo está conseguindo escravizar uma geração porque não lê a palavra de liberdade que tem nas Escrituras? Caixinha das promessas. Né? A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Rafa, o que significa, ou o que você exemplifica como uma mente escravizada? Um dia eu estava num treinamento de evangelismo e um cara assim, de um ministério muito respeitado, falou, nós vamos evangelizar as pessoas porque elas precisam conhecer a Cristo. E eu, glória a Deus, aleluia. E aí ele falou assim, por que, queridos? Essa geração precisa conhecer o Senhor. Glória a Deus. Porque se ela não conhecer o Senhor, você sabe o que vai acontecer. Lembra do que aconteceu com o Titanic? Ele foi usar o exemplo que as pessoas que afundaram no Titanic não afundaram porque o Titanic afundou. Elas não morreram afogadas porque o Titanic afundou. Elas morreram afogadas porque tinha espaço no barco e não deixaram entrar. Eu fui pesquisar e não era verdade. Não tinha tanto barco assim também. Mas é legal a ideia de tipo assim, vamos deixar a galera entrar no barco para ninguém se afogar. Vocês estão comigo ainda, amém? Eu estou falando muito rápido.
Estão comigo ainda, amém? Beleza. Aí ele falou, e vocês sabem por que afundou o Titanic? Porque o construtor, quando inaugurou, disse, nem Deus afunda esse navio, quando perguntaram para ele se era seguro. E aí o que Deus fez? Toma ali. Aí eu estou ouvindo falando, ô irmão, que Deus é esse adolescente? Ah, não afundo? Ah, então vocês vão ver uma coisa só. Não, eu duvido, Deus. Ah, você duvida? Então você vai ver só uma coisa. Que Deus é esse adolescente? Não. Isso é uma mente escravizada. Eu conto essa história, se minha mãe assistir, ela vai trazer a veracidade dessa história. Quando eu era mais jovem, comecei a me encontrar com essas escrituras e elas se transformaram em verdade no meu coração. Eu às vezes fazia umas coisas de birra. Não façam isso, né? Mas eu fazia. A mãe falava, filho, ora para a nossa viagem de carro, para que os anjos do Senhor arrodeiem ao nosso carro com lâmina de fogo e que nada de mal nos aconteça. Eu falei, mãe, pode deixar, eu vou orar. Jesus, é o seguinte, o Senhor é o nosso pastor e nós temos falta de nada. Então a nossa vida está nas tuas mãos e esse carro também é seu. Se o Senhor, pela sua vontade, quiser que a gente chegue ileso, glória vai ser o teu nome. Mas se a gente for moído por um caminhão no meio desse caminho, a gente também te glorifica e se encontra contigo. A minha mãe só falava, tá amarrado, para, não vai mais orar. Porque ela, por algum motivo, achava, hoje ela não acha mais, a gente já conversou, né, mãe, muitos anos depois sobre isso, de que se eu não orar para Deus guardar o meu carro, Ele não vai guardar, como se Ele estivesse dormindo ou ocupado com alguma coisa. Você percebe como a nossa mente foi escravizada para se relacionar com um Deus que está esperando a gente comer na mão dEle para Ele poder se manifestar como um pai? Não é esse Deus que Jesus vai revelar. Em João, no capítulo 4, Jesus se encontra com a mulher samaritana. Ele está passando por Samaria e de repente ele fala para os discípulos, vamos comprar pão. O que é interessantíssimo qual é o trabalho que 12 homens precisam ir comprar um pão junto, não sei. Mas foi os 12 homens comprar pão junto e Jesus para naquele poço, o poço de Jacó em Samaria, e ele, homem, Deus homem, está com sede. E ele chega para uma mulher samaritana que no meio-dia está indo pegar água com um cântaro e Jesus pede, me dá de beber, dá um copo d'água, você que já está com esse balde aí. Sabe qual é a resposta da mulher samaritana para Deus? Deus pediu água para uma mulher. Já imaginou alguém negar água para alguém? Assim, é bem duro isso aí, não é não? Pô, é muita maldade de negar água para alguém. Agora, e negar água para Deus? É sério ou não é sério? A mulher fala, não, você é judeu, eu sou samaritano, você é homem, eu sou mulher, não tem água para você não. Sabe qual é o Deus que a gente aprendeu a se relacionar com a nossa mente escravizada? Se a gente continuasse o evangelho, a gente ia escrever. Então Jesus se levantou, mulher, se você soubesse quem eu sou, você daria o que eu estou pedindo. Agora morre. Não é isso que Jesus fala para ela. Jesus olha para ela e fala, mulher, se você soubesse qual é o presente de Deus, e quem é que está pedindo água para você, você pediria para mim, e eu daria para você. Deus pediu água para uma mulher, a mulher disse não. Uma mulher adúltera, uma mulher assim, cheia de carências e ausências, negando água para Deus. E Deus fala, mesmo se você não me der água, se você pedir para mim, eu tenho um negócio para te dar, um presente. O que você está dizendo com isso? Você está dizendo que Deus vai juntar todo mundo e falar bem assim, eu amo vocês, agora ninguém mais vai se perder? Não é isso que eu estou dizendo. Jesus entra em Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas que eu tenho enviado. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junta os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Ele chora, o coração dele se entristece, porque o que ele está dizendo é, o que eu queria era cuidar de vocês, era amar vocês, era proteger vocês, mas vocês não quiseram. Então vocês não vão ver de novo até que vocês digam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Porque a gente precisa entender que o coração do nosso Deus é esse, e essa verdade vem libertar a nossa mente escravizada. Sabe quem não podia estar junto nessa conversa? A primeira vez que o Cristo vai se revelar como Cristo,
Meu amigo, não faz nenhum sentido João capítulo 4. Primeira vez que Jesus vai dizer, eu sou o Cristo, os discípulos 12 não estão ali. Ele manda comprar pão. E uma vez uma Mahatma falou, não sei quantos milhões de anos atrás aqui, eu nunca mais esqueço, que quando no meu coração essa frase. Ele diz, eu não quero ser dos discípulos de Jesus que ele manda comprar pão para não atrapalhar o que ele está fazendo. A gente tem que amar a palavra de Deus, mas não só ler ela, mas assim permanecer nela e ela se tornar um conosco. Como Ezequiel fez, ele come daquele rolo. Romanos 5, 8 a 10, diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Logo mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que vida? É essa aqui, ó. Porque se a palavra dele é viva, é isso aqui. A palavra de Deus, ela vem nos libertar. Mas não antes que nós permaneçamos nela, nos tornamos discípulos de Jesus, conhecendo a verdade. Essa palavra conhecer no original grego, gnosko, é a mesma palavra que um homem e uma mulher, quando se casavam, se conheciam e geravam uma vida. É uma intimidade, sabe, eu sei que durante os 100 dias é difícil para você. Talvez seja, porque para mim é pelo fato de, cara, eu estou lendo um versículo e de repente eu quero ficar 3 dias só nesse versículo. E eu abro meus comentários e vou, mas faz igual eu, vai seguindo e volta para o versículo, termina e volta para o versículo. A palavra de Deus não só nos liberta, mas ela nos transforma. Romanos capítulo 12, no versículo 1 ao 2, o apóstolo Paulo fala, rogo-vos, pois, amados irmãos, eu suplico, amados irmãos, pelas muitas misericórdias, que vocês apresentem o corpo de vocês como um sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor, que é o culto racional de vocês, é o que vocês entendem. É uma adoração lógica, voluntariamente. E ele continua no versículo 2, diz, e não vos amoldeis com os rudimentos desse mundo, não entrem na forma desse mundo, mas transformem-se ou sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar ou conhecer e viver qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É impressionante, 99% dos atendimentos de treta que nós pastores fazemos seria evitado se os irmãos lessem a palavra de Deus. Em Tito, no capítulo 2, versículo 11 a 14, a Bíblia diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos a renegadas as paixões, agora viver nesse presente século de maneira justa, sóbria e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. O que o apóstolo Paulo está dizendo em Tito é que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora. Terminou aí? Não. Ela se manifestou salvadora porque agora ela vem nos educar. A graça de Deus nos educa através da sua palavra. Nos educa, nos ensina, nos conduz e nos guia. E é pela palavra de Deus que agora a gente pode renunciar às paixões do mundo e viver no presente século de maneira justa, contrário a toda injustiça, de maneira sóbria. E o que é sobriedade? É equilíbrio, é temperança. E piedosamente é enraizado no amor. Tudo que fazemos, a essência é o amor. Em João, no capítulo 15, no versículo 7, Jesus, nas últimas instruções aos seus discípulos, disse, permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Olha só.
Então a gente pode pedir qualquer coisa e ser feito? Se a gente estiver em Cristo e permanecer na palavra dele, com certeza só pediremos o que é da vontade dele, aí vai ser feito. O apóstolo Paulo repreende dizendo, olha, muitos de vocês não recebem porque não pedem. O nosso Pai é dadivoso, glória a Deus. Mas muitos que pedem não recebem porque pedem mal. Como assim, o apóstolo Paulo, pedem mal em oração? Porque pedem de acordo com sua própria vontade. E não é a oração do Cristo. A oração do Cristo não é sobre ele, não termina nele. É só nós lemos a palavra de Deus. Oração sacerdotal, João capítulo 17. Jesus só ora pelos seus discípulos. Ezequiel 3, 1-4. Come esse rolo, coma e encha o seu estômago, ou em outras traduções, entranhas. Me lembrou de Apocalipse capítulo 10. O anjo aparece para João na visão da ilha de Patmos e dá a ele um rolo e diz assim, peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, porém quando comi, no meu estômago ficou amargo. Ué, por que a palavra de Deus é doce como mel na boca? Mas quando desce até o ventre, o estômago se torna amargo. E na minha meditação eu lembrei do apóstolo Paulo repreendendo Filipenses no capítulo 3, no versículo 19, sobre os inimigos da cruz de Cristo. Ele diz assim, olha, eu escrevo com lágrimas o que eu estou escrevendo, porque há entre nós alguns que se dizem serem de nós, mas eles são inimigos da cruz de Cristo. E ele continua dizendo, olha, o destino deles é perdição, e o Deus deles é o ventre. O Deus deles é o entranhas deles, o estômago deles. Entranhas, estômago e ventre fala sobre os nossos desejos, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas vontades. O que talvez a palavra de Deus está dizendo é que a palavra de Deus na nossa boca é doce, porque a gente percebe que é bom quando a gente lê, sim ou não? Mas quando desce dentro da nossa alma para ser aplicado, se torna amargo, porque se trava uma luta entre carne e espírito. Porque eu duvido que se eu falasse, alguém aqui tem dúvida que Jesus mandou perdoar todos em qualquer circunstância, todos diriam, não temos dúvida. Aí minha pergunta é, tem alguém aqui que deixou de perdoar alguém por algo? Alguns dirão que sim. Como é possível na boca ser doce como mel, mas dentro se tornar amargo? Porque é a luta interna entre carne e espírito. E talvez é por isso que nós não queremos lê-la com tanta frequência, não permanecer nela e não deixar que ela se torne uma conosco. É o que Cristo fala. Em João no capítulo 6, no versículo 48-69, eu sou o pão da vida, os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Esse pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que este pode nos dar da sua própria carne para comer? Jesus respondeu, em verdade lhes digo que se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu e as minhas palavras permanecemos nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Eu sou o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquela que os seus pais comeram. E mesmo assim morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele falava, disse-lhes, isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se vier o Filho do Homem subir para o lugar de onde estava primeiro? O Espírito é que vivifica e a carne para nada se aproveita. Ele está dizendo, não estou falando sobre o meu corpo físico, estou falando sobre as minhas palavras e de quem eu sou, a essência de quem eu sou. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês.
Ora, Jesus sabia desde o princípio quais os que não creriam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se o Pai não concedesse. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos, se só você faz milagre? Não? Para quem iremos, se só você faz maravilhas? Não? Para quem iremos, se só você cura? Não? Para quem nós iremos, se só você tem as palavras da vida eterna? O que significa isso? Entenderam que não só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procedesse da boca de Deus. O Cristo, aquele que é o caminho, é a verdade e a vida, a palavra de Deus. Significa que se nós não valorizamos e não permanecemos no que está escrito nesse livro, não podemos dizer que amamos o Senhor. E muito menos que somos seus discípulos. Talvez você ache que para mim é fácil, mas eu tenho a desatenção muito desatenta. Percebeu pela minha frase que não fez nenhum sentido, né? Eu tenho um problema com a atenção muito sério. Mas por algum motivo eu entendi que isso aqui é a palavra de Deus e eu acreditei. Significa que quando eu estou no culto, irmão, e eu estou ouvindo alguém pregar aqui, e de repente essa pessoa está falando da palavra de Deus, e eu olho, cara, pode cair, caiu um meteoro ali no estacionamento, todo mundo saiu correndo, eu nem ouvi, eu estou focado ouvindo a palavra de Deus, porque ela é preciosa, e não só aqui, para casa. A minha esposa: amor, você não vai dormir? Já vou, só mais um pouco. Tem um negócio aqui que eu preciso procurar. Se você pedir para Deus colocar fome e sede pela palavra dele no seu coração, ele vai querer colocar. Talvez eu tenha facilidade para memorizar as escrituras, sim, mas é o amor pela palavra de Deus que faz com que essa verdade se torne um com você. Uma pesquisa realizada pelo Centro Bíblico Engagement analisou os efeitos da leitura bíblica na vida dos cristãos, e eu estou caminhando para a conclusão. O estudo envolveu mais de 40 mil participantes e descobriu que ler a Bíblia pelo menos 4 vezes por semana tem impactos significativos, incluindo redução de 30% no sentimento de solidão, diminuição de 32% de problemas relacionados à raiva, queda de 40% em amarguras nos relacionamentos, 57% menos probabilidade no envolvimento do alcoolismo, aumento de 200% na probabilidade de compartilhar a fé com os outros, elevação de 230% na participação em atividades de discipulado, redução de 60% no sentimento de estagnação espiritual. É uma das maiores reclamações que eu ouço dos cristãos jovens. Eu me sinto estagnado espiritualmente. Você lê pelo menos 4 vezes por semana e medita na palavra do Senhor. 61% menos probabilidade no envolvimento com pornografia. Olha que importante. 68% menos probabilidade de engajar-se em sexo fora do casamento. 74% menos probabilidade de participação em jogos de azar. Ler a palavra do Senhor 4 vezes. A gente foi, ano passado, lá para... A gente teve um encontro lá na Europa de líderes de juventude. A gente foi em 21 líderes aqui do Alcance Jovem. Foi muito legal.
E a gente deu uma parada na Espanha antes e eu fui conhecer uma igreja em Sevilha. E eu lembro que eu cheguei nessa igreja, gente, que eu, assim, amei de todo o meu coração e continuo amando. E se Deus quiser, esse ano eu volto lá para estar com eles. Os líderes de célula jovens sentaram com... Os líderes de célula jovem não, os líderes de jovens da região, da igreja, sentaram comigo. E depois que eu preguei uma mensagem, eles começaram a perguntar: Rafa, você na mensagem comentou sobre cura? Como é que é isso? Eu falei: como é isso o quê? Não, a cura. Eu falei: não, Deus cura. Não, eu sei, mas como Ele cura? Eu falei: mas peraí, vocês nunca expulsaram demônio? Ah, nunca vimos um endemoniado. Ah, comecei a expor a palavra de Deus. Você sabia que existe uma urgência no campo missionário, que acreditam que em 20 anos o cristianismo na Europa pode extinguir por completo? A Espanha tem menos de 1% de convertidos. São considerados povos não alcançados. A Espanha. Estou falando de África. Você está entendendo? E eles têm a palavra de Deus. Então eu comecei a chorar e expor para eles as escrituras. E sabe o que eles fizeram? Começaram a chorar. E eu falei, e sabe qual foi o resultado de expor as escrituras e falar: isso aqui é verdade, está escrito aqui. Jesus está vivo. Quanto mais você lê isso aqui, mais você vai acreditar que Jesus está vivo. Mais você vai ser evidência que Jesus está vivo. Aí eles falaram: uau, que legal. Eu falei: Deus fala, Jesus está vivo. E eles falaram: glória a Deus. Aí sabe o que aconteceu? No domingo, foi no sábado à noite. No domingo, eu não ia pregar, era uma outra pessoa convidada para pregar, mas o pastor falou: Rafa, pelo menos faça a oferta. Né? Está aqui no domingo, faça a oferta. E eu cheguei lá, e na oferta, quando eu peguei a Bíblia para falar a oferta, eu olho assim, e de repente, nas pessoas que estavam, tinha uma mulher sentada, e é como se as luzes tivessem, tipo assim, apagado, e um feixe de luz em cima da mulher, assim, tum. E aí, eu antes de dar a palavra da oferta, falei: pastor, o senhor vai me perdoar. Uma igreja batista. Falei: o senhor vai me perdoar, mas eu não posso deixar de falar alguma coisa que está queimando no meu coração. Aí ele fez um sinal com a cabeça que eu podia. Quando ele fez o sinal com a cabeça que eu podia, o Espírito Santo me falou: você não vai falar daí, você vai até ela. Eu saí de lá. E aqueles jovens que estavam comigo dias antes estavam lá. E aí eu cheguei perto dela e fiz o que geralmente eu nunca faço. Eu peguei na mão dela com muito respeito e falei bem assim: o Senhor me mandou sair de lá e vir até aqui para dizer para você que Ele vai ao seu encontro. E outra coisa, Ele diz que Ele é um bom pai e você nunca vai se sentir abandonada de novo. Eu vi quando você chorava e suas lágrimas caíam sobre palavras escritas de um livro. Eu não tinha discernimento se era a Bíblia ou não era. E a mulher chorando. Volto, oferta, trago o microfone. Me mandaram o vídeo do testemunho dela. Ela deu testemunho, ela vai se batizar. A história dela que eu não sabia, obviamente. Ela é brasileira e mora há mais de 15 anos em Sevilha, professora de universidade. Ela começou a ter depressão profunda e pensou um monte de bobagem, não era cristã. E aí ela falou, depois de vários remédios que ela tomava e não deu certo, ela falou: Deus, se você é real, eu quero começar a ler a tua palavra e a tua palavra vai me curar. Eu falei: caramba, que fé é essa? E ela falou que começou a ler a Bíblia, e cada dia que ela lia mais a Bíblia, e todo dia lia a Bíblia, ela sentia uma parada diferente. Ela sentia que saía a tristeza dela, que saía a solidão dela, saía a amargura dela. E aí, ela teve um encontro com o Senhor sozinha, lendo a palavra de Deus. E aí ela pegou e falou bem assim: eu preciso de uma igreja então. E aí Deus falou: você precisa de uma igreja. E ela falou: eu vou, mas ela não foi, ficou enrolando 3 semanas para ir numa igreja. E a primeira vez na vida que ela foi numa igreja, foi naquela igreja e eu estava lá. E ela falou que ela tinha um trauma de infância que os psicólogos e psiquiatras descobriram, que ela tinha um sentimento de abandono muito grande porque o pai dela tinha abandonado quando ela era criança. E ela falou que a frase de Deus dizendo: eu sou um bom pai e você nunca mais vai se sentir abandonada, diz que transformou o coração dela. Ela deu testemunho na igreja e ela está sendo batizada agora nas próximas semanas.
Mas o que mais encheu de alegria meu coração é que a palavra de Deus mudou o coração dessa mulher. Eu ter falado com ela foi só um detalhe, mas ela já estava lá, Deus já estava falando ao coração dela através das Escrituras. Aí quando acabou, meu amigo, os meninos que estavam comigo nos outros dias estavam chorando, falando, cara, o que aconteceu? Como assim? E eu só olhava para eles e falava, Jesus está vivo. E eles olhavam para mim e falavam, Jesus está vivo. Se você quiser conhecer a verdade, que é Cristo de verdade, você precisa permanecer. Não dá para abrir a sua palavra só no culto de sábado e de domingo. Você precisa amar a palavra de Deus, porque ela é poderosa para transformar a nossa vida. Queria que você colocasse de pé nesse momento comigo, nós vamos orar. Muito além dos benefícios que ler e conhecer a palavra de Deus te dará, é o prazer de amar o que Ele ama. A palavra de Deus fala sobre o coração do nosso Deus. É como se eu dissesse que amo a Maressa. Imagine se minha esposa começasse a escrever livros. Eu dissesse que amo ela, mas nunca li nenhum do que ela escreveu. Uma vez, um discípulo me perguntou, um amigo me perguntou, ô Rafa, quão importante você acha que é ler? Você acha um problema um cristão não ter lido a Bíblia ou não ler com regularidade? Eu falei, deixa eu pensar aqui como é que eu vou te responder. Falei, mano, você, se precisasse fazer uma cirurgia de emergência, sei lá, estourou o apêndice, é emergência essa cirurgia de apêndice? Não é não? Nossa. Eu não sei, eu tenho o meu aqui, em nome de Jesus, não preciso tirar. E aí você chega lá, cirurgia de apêndice, de repente fala meio assim, tá vindo aqui, e de repente chega o cirurgião e fala meio assim, oi, tudo bom? Eu vou fazer essa cirurgia. E aí você olha e fala meio assim, nossa, que bom, você é um cirurgião treinado. Ele fala, não se preocupe, eu sou muito bom no que eu faço. Apesar de nunca ter lido os livros sobre cirurgia de apêndice. Mas pode confiar, até hoje nunca deu errado. Ou se você precisasse de uma causa na justiça que dependesse da sua liberdade, e você entrasse dentro da sala do advogado, e você visse um monte de livro do Vademecum assim, de vários autores, juristas e coisa arada, e você fala, nossa, esse é o meu advogado. Cara, estou muito preocupado, eu posso ir preso. Ele fala, realmente você pode ir preso. Mas que bom, olha só, eu vejo pelos seus livros que você tem muito conhecimento. Esses livros? Cara, nem leio. Mas pode confiar que eu vou te tirar dessa. É a mesma coisa, dizer a alguém que o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas de Deus. Que Deus nos escolheu para um ministério como se estivesse fazendo apelo para o mundo, dizendo, reconcilie-se com Deus. Sabe o que mais pega? Que assim, na primeira pregação de Pedro, depois do Pentecostes, Atos capítulo 2, depois que Pedro expõe as Escrituras, sabe qual é a pergunta daqueles homens? O que faremos, pois, diante dessas palavras? Já imaginou Pedro falar, rapaz, não sei não. Não sei o que faz agora. Tinha já as palavras de Cristo. Ele tinha passado pela escola de Cristo. Rafa, estou trazendo um amigo para a igreja. Mas cuida dele para mim, porque eu não sei, não. Não sabe o que, irmão? Não sei cuidar de ninguém. Você sabe cuidar de você mesmo, pelo menos? Se você souber um pouquinho de você mesmo, você pode cuidar de um irmão mais novo. Está entendendo? A nossa geração não tem problema em querer liderar. A nossa geração tem o problema de não querer aprender a cuidar. Pastor, estourou um problema ali, eu preciso que você resolva. Uma vez um abençoado, se estiver aqui, mano, eu amo você, mas foi muito engraçado esse dia. Berço cristão, evangelho, mais crente que eu, assim, tipo de vida, porque eu não nasci no berço cristão. Me ligou no meio do culto,
pastor, pelo amor de Deus, vem orar pela minha sogra que endemoniou aqui. Falei, irmão, bota a mão na cabeça dela aí. Eu não tenho problema em ir. Mas me tira o medo que faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. A palavra de Deus diz que o desejo dele é a aliança que eu farei com o meu povo. Não é a mesma aliança que eu fiz lá antigamente, mas eu colocarei a minha palavra na sua mente, escreverei os meus preceitos no seu coração. Salmo 119, de 9 em diante diz, e eu termino com essa leitura. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me alegro com os caminhos dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Seja generoso com o teu servo para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da sua lei. Sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus preceitos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Pai, essa é a tua palavra. Nós amamos a sua palavra. Senhor, nós não queremos ser como aqueles que tinham olhos, mas não viram, ouvidos, mas não ouviram. Espírito Santo, nossa oração que o Senhor traga para a nossa geração, antes de um avivamento, um reabibliamento. Para, como disse o apóstolo Paulo, não sejamos levados pelo vento de qualquer doutrina, mas nós estejamos firmes no fundamento que é Cristo. Tendo, Senhor, a nossa confiança no autor e consumador da nossa fé, que nos ensinou e nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida de piedade. Pai, a tua palavra, ela é mais preciosa, Senhor, essa palavra que o Senhor inspirou os seus amigos, que não escreveram apenas com tinta, mas com sangue. Como lá, Senhor, na Idade Média, em que os homens que tentavam copiar a palavra e traduzir na sua língua eram queimados vivos. Nós a temos, Senhor, e não a teremos por menos. Senhor, ensina-nos a dar valor ao que é sagrado, e a tua palavra é maravilhosa, porque ela nos liberta, Senhor, mas não só nos liberta do pecado, mas de uma mente escravizada. E agora nós podemos te conhecer como tu realmente és. Senhor, o conhecimento da tua verdade, quando nos tornamos parte da tua palavra, ela se torna parte de nós, ela também transforma a nossa vida, transforma a nossa alma. Eu sei disso muito bem. Porque quando, Senhor, eu não tinha esperança nenhuma, não tinha nada. Eu lembro quando eu olhei para o meu quarto e eu vi a tua palavra. E ela me deu vida. E ela me dá vida. Senhor, que a partir de hoje, todas as vezes que nós ouvimos ou lemos a sua palavra, que não seja mais qualquer coisa, Senhor, mas que o nosso coração queime como aqueles discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24. Quando tua palavra for exposta para nós, pelo seu Espírito e pela leitura que nós temos, que seja gerado a vida de Cristo em nós e através de nós.
Que as pessoas que nos rodeiam possam ter a certeza que agora essas cartas vivas têm que dizer não de si mesmo, mas daquilo que viu e ouviu. Como Cristo disse, eu não falo nada de mim mesmo, mas eu falo aquilo que eu vi meu Pai fazer. Eu não faço nada de mim mesmo, mas faço aquilo que vi meu Pai fazer. Espírito Santo, deixa-nos encontrar contigo através do relacionamento e amor pelas Escrituras.